Sabe aquelas pessoas críticas que elas só veem o mal em tudo? Isso revela um problema que começa no coração. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Vamos refletir um pouquinho na palavra? Se você é novo aqui no canal Meditar, eu quero pedir para você fazer a gentileza de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like ou o seu dislike, comentar o vídeo que você vai assistir e compartilhar nas suas redes de contato, no seu WhatsApp, redes sociais com a sua família, amigos. Ajuda a gente a divulgar esse momento de reflexão, meditação na palavra de Deus, para que a gente alcance o maior número possível de pessoas. Amém? Vamos lá. No sábado passado aqui na nossa igreja, a gente teve um encontro de jovens de todas as idades e a palavra foi ministrada por um casal de missionários americanos. E foi um culto poderoso, tremendo. Foi bonito de ver o que Deus está fazendo na nova geração. E aí naquele culto, eu percebendo, minha filha estava presente, teve um tempo de ministração ali, foi um tempo muito especial. E eu percebi um dos irmãos, pai de um dos jovens que aqui estavam, bastante tocado por aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Percebi ele até meio emocionado. E foi um culto tremendo, maravilhoso. Deus moveu de forma sobrenatural no meio dos jovens. E teve uma entrega muito bacana por parte dos jovens. E no dia seguinte, quando eu cheguei para o culto de domingo, esse irmão estava na cantina da igreja. E eu fui até ele e falei assim: meu irmão, eu percebi você ontem emocionado e extasiado com aquilo tudo que a gente viveu e viu. E ele falou: realmente, foi um tempo muito bom. Ele falou: como é lindo de ver as coisas que Deus está fazendo no meio da nossa juventude. Porque eles são a geração desse tempo presente. Nós estamos numa fase de passar o cajado para eles, o bastão. E eles vão prosseguir. Deus tem chamado eles. E esse irmão estava falando: eu realmente me emocionei, fiquei muito feliz de ver tudo que está acontecendo. Porém, eu fico muito triste em ver irmãos que só enxergam o lado ruim das coisas, pessoas negativas. Para elas, nada está bom. Sempre tem algum comentário negativo a fazer. Porque a igreja lá fora é melhor, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo. Ele falou: isso me chateia muito. Chega a tirar a minha paz. E realmente eu sei do que ele está falando. E pensando nisso, eu quis trazer essa reflexão para a gente avaliar se de alguma forma nós não temos sido essas pessoas que só olham o lado negativo das coisas, o lado ruim. E me veio um versículo à mente que a gente encontra lá no Evangelho de Lucas, se você puder abrir, no capítulo 6, no verso 45, quando a palavra de Deus diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui a Bíblia dá uma direção muito clara para nós de qual é o problema. A boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia testifica disso que a gente acabou de ler em Lucas 6,45. Ela testifica desse princípio lá em Provérbios. Abre comigo a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Provérbios, no verso 23. Quando o sábio diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele
procedem as fontes da vida. Sabe aquelas pessoas críticas que elas só veem o mal em tudo? Isso revela um problema que começa no coração. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e sempre haverá o mal para ser criticado. Sempre vai existir coisas que precisam ser melhoradas, mas o nosso foco não precisa estar de uma forma crítica em tudo que não está bom. Pessoas negativas, elas não simplesmente sofrem, elas têm o poder de contaminar ambientes e espalhar incredulidade. E isso não é bom. E aqui um desafio que a gente precisa ter como objetivo nas nossas vidas. Nós não podemos ser aquela pessoa que potencializa o que está ruim, mas a gente precisa investir um esforço para que a gente seja parte da solução em melhorar aquilo que pode ser melhorado. Porque se a gente for pensar, sempre vão existir coisas para melhorar. Mas eu tenho que enfatizar aquilo que pode ser melhorado, não criticando de uma maneira constante, incisiva sempre, só martelando no que está errado, porque assim a gente acaba se tornando uma pessoa crítica, ácida, e as pessoas não vão querer ficar do lado de alguém que só critica, que só vê o mal em tudo. Olha o que Paulo nos escreve lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Gente, para criticar vai sempre existir. Mas de que lado você quer ficar? Daqueles que só criticam? Daqueles que nada para eles está bom? Tudo está errado? Ou você quer ser parte da solução? Daqueles que se empenham em melhorar, em acertar. Porque erro vai existir onde quer que a gente vá. Somos homens imperfeitos. Ainda mais num culto de jovens que falta algum tipo de experiência muitas vezes, mas eles estão ali entregando o melhor deles. Sabe, a murmuração, ela é a linguagem de um coração que perdeu a gratidão. Pensa nisso. A murmuração é a linguagem de um coração que perdeu a gratidão. Sabe, quando o olhar está doente, está contaminado, tudo para ele, tudo para essa pessoa vai parecer ruim. Sempre vai ter um ponto para ele criticar, para ele se mostrar acima de tudo isso. Cuidado com esse tipo de pessoa. Sabe, entenda com isso que eu não estou falando que não podemos fazer uma avaliação positiva daquilo que está ruim. Isso é diferente daquela pessoa crítica, que só condena, que só julga, só critica. Tudo para ela sempre tá muito ruim. Sabe, o cristão, ele não é chamado para ignorar o problema, mas ele precisa sim condicionar aonde ele vai fixar a mente dele. É isso que nós cristãos somos chamados a fazer. Não é ignorar o mal, não é fazer que não está vendo. Não, não é isso. Mas uma vez identificado, eu preciso posicionar a mente naquilo que edifica, naquilo que soma, naquilo que de alguma forma vai contribuir. E esse é o apelo que o apóstolo Paulo faz para a gente em Filipenses 4:8. Olha que interessante. Quando ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que desafio interessante que Paulo está dando para a gente. Não significa ignorar o mal, mas eu preciso focar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é puro. Eu penso que quem vê o mal em tudo, ele revela muito mais sobre si do que sobre o mundo.
E perceba, o discurso é sempre espiritual. É um discurso de santidade. Não, não é que eu sou crítico, é que eu quero o melhor. Não, por favor. Se você não vai somar, não vai contribuir, fica quieto. Não gaste sua energia criticando alguém que está tentando acertar. Lembra, não somos perfeitos, nós vamos errar. Então, cerque-se de pessoas que vão contribuir para o seu crescimento com a verdade, em amor. Essa é a regrinha principal. E aí eu quero finalizar com um texto que a gente encontra lá no livro de Hebreus, falando sobre esses corações amargurados. A palavra de Deus diz assim lá em Hebreus 12:15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a exemplo daquele irmão que falou que fica chateado, e eu o entendo perfeitamente, cerque-se de pessoas que vão contribuir para o bem, que sim, têm um olhar crítico, mas não se fixam em condenar, em julgar, em apontar o dedo, em condenar. Não, que sejamos sim críticos, né? Que possamos olhar e avaliar, olha, isso aqui está errado, isso aqui dá para melhorar. Mas que isso seja feito de uma forma a unir o povo de Deus em prol de um bem comum, de melhorar. Porque se erramos, erramos para o Senhor. Se acertamos, acertamos para o Senhor. Porque tudo é feito para a honra e glória do Senhor. Até os nossos erros contribuem, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até os nossos erros, eles nos ajudam a sermos lapidados para melhorar. Mas cuidado, se você um dia ouvir uma murmuração, fruto de um coração amargurado, não abra o seu ouvido para acolher esse tipo de crítica. Feche o seu ouvido, não se permita ser contaminado por pessoas que não têm nada para contribuir. Fazendo isso dessa forma, nós vamos melhorar cada vez mais rumo à perfeição, que nós só vamos alcançar na presença do Senhor. Até chegarmos lá, vamos errar muito, mas que erramos como corpo em amor, crescendo sempre, até que cheguemos à unidade da fé. Que o Senhor te abençoe.